Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Essa videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa e nessa videoaula faremos a correção das atividades das páginas 219 a 222 do livro de língua portuguesa, tá? Essas atividades elas foram aplicadas em aulas anteriores. E iniciaremos aí, que o Senhor venha abençoar essa aula em nome de Jesus. Iniciaremos aí na página 219 com interpretação do texto e compreensão inicial. Então, nós temos aí número 1. A história da aranha surpreendeu você? Por quê? Essa número 1 aí, a resposta é pessoal, tá? Número 2. A característica da crônica de ser uma narrativa ligada às situações do cotidiano pode ser verificada no fato que é corriqueiro de uma pessoa encontrar outra e contar-lhe uma história acontecida com um conhecido. Letra A. Logo no início da narrativa, um personagem quer convencer o narrador, que também é personagem, a escrever um conto sobre um caso que lhe foi relatado. Quem é o personagem que quer convencer o narrador a escrever o conto? A resposta da letra A aí é Enéas. B. Onde acontece a conversa entre eles? Resposta da letra B. No corredor de um prédio, próximo à porta de um elevador. C. Que motivo o narrador alega para não ouvir o caso? Resposta: o narrador estava com pressa, queria pegar logo o elevador. D. Que acontecimentos possibilitam que o narrador acabe ouvindo a história que o seu colega tenta a contar? Resposta da letra D está aqui em cima, tá? Número 2, letra D. Primeiro, a chegada de um terceiro personagem que passa a participar da conversa. Depois, o elevador que ou está cheio ou sobe em vez de descer. E, por fim, o interesse que a história desperta no narrador. Letra E da número 2. Qual é a história que o personagem insiste em contar como sugestão de um assunto para um conto? Resposta da letra E. A história de um homem que acaba se afeiçoando a uma aranha porque descobre que ela gostava de ouvi-lo tocar violão. Questão 3. A outra história dentro da crônica é contada ao narrador na porta do elevador. Letra A. Quem são os personagens principais dessa outra história? Resposta: o Melo, violeiro e a aranha. B. Quais são as características de Melo apontadas pelo personagem da crônica que conta a história dele? A resposta da letra B, da número 3, está aqui embaixo, ó. Um violinista famoso, romântico e sentimental, que é dono de uma torrefação e de uma ou mais fazendas de café. C. Onde se passa essa história? Resposta: na casa da fazenda de Melo, na Alta Paulista, região oeste do estado de São Paulo. D. Como é caracterizado o lugar? Resposta: como um casarão desolador, um verdadeiro deserto. Letra E. Quando se passam as ações nessa outra história? Resposta: à noite, durante alguns meses. F. O que acontece nessa história? Resposta: o violinista descobre uma aranha que gostava de música e saía da toca sempre que ouvia tocar o violão. Terminamos a correção da página 219. Vamos para a página 220. A aranha é vista na história de duas maneiras: como um bicho ameaçador e como um bicho companheiro, com um comportamento quase humano. Copie do texto palavras e expressões que caracterizam cada um desses modos de ver a personagem.
A resposta número 4 está mais aqui embaixo, ó. 4. Bicho ameaçador, enorme, cabeludo, bicho terrível, bruta, grande, monstruosa, bicha, bichona, pernona cabeluda, bicho venenoso e agressivo, pernão cabeludo, vulto escuro, bicho companheiro, como comportamento quase humano, sabida, fascinada, apacífico, familiar, amiga da música, cabeluda, fã de O Luar do Sertão e de outras modinhas, companheira de noitadas, coitada, companheira fiel, velha amiga, coitadinha. Essa é a resposta da número 4. Número 5. O que fez com que a aranha, a princípio considerada monstruosa, passasse a ser a distração e a companheira de Melo? Resposta da 5. A música. 6. À medida que Melo e a aranha vão ficando companheiros, o personagem Enéas vai mudando a forma de se referir a ela. Compare o uso do pronome ela nas frases do texto. Frase 1. Para ver se ela voltava e voltou. Parágrafo 42. Frase 2. Queria saber se ela voltava. Parágrafo 42º. Terceiro. Era alta era ela com E grande. Chegou até a pôr-lhe nome, não me lembro qual. 47º parágrafo. Na frase 1, o uso de ela é comum. O pronome foi empregado para substituir o substantivo a bicha. Explique o uso das aspas na frase 2 e o emprego da palavra ela com inicial maiúscula na frase 3. A resposta aí da número 6 está logo aqui em cima. 6. À medida que aumentava o entendimento entre o fazendeiro e a aranha, o narrador vai personificando o animal, ou seja, dando um tratamento de pessoa a ele. 7. No final da história, de acordo com o ponto de vista de Melo, a aranha é uma velha amiga. E do ponto de vista do visitante, o que a aranha representa? Resposta: a aranha representa um perigo. 8. Observe com atenção as palavras usadas nesta frase. E, num salto violeiro, caiu sobre a aranha, esmagando-a com o sapatão cheio de lama. Agora, leia a frase seguinte e assinale a alternativa que a completa de maneira que achar mais adequada. Do modo como é narrada essa personagem do texto, o que pretende mostrar é, acertou aí quem marcou a letra A situação de fragilidade da aranha. 9. E vocês não imaginam o desapontamento, a humilhação com que ele ouviu toda essa história que contei agora. Pontinho. Por que o visitante ficou desapontado e humilhado ao ouvir a história da aranha? Resposta: porque ele, sem saber, havia matado a velha amiga do dono da casa. A questão 10, né, o número 10, é a resposta pessoal, ok? Agora, nós terminamos a correção da página 220, iremos para a página 221. Número 1. Copie o quadro em seu caderno e complete-o com o que se pede em relação a cada uma das narrativas. Personagens: Enéas, o narrador, o outro, o assessorista, voz. Narrativa 2. Isso na narrativa 1. Na narrativa 2 é Melo, a aranha e o visitante. Espaço. Na narrativa 1 é no corredor, diante da porta do elevador. Na narrativa 2 é no casarão da fazenda. Tempo. Na narrativa 1, de dia, na hora do almoço. Há uma indicação no texto de que os passageiros do elevador lotado
acotovelavam-se de fome. Durante alguns minutos, o tempo em que Enéas teria levado para contar a história para o narrador e para o outro personagem. Narrativa 2. À noite, durante alguns meses. Enredo na narrativa 1. Tentativas de Enéas de contar a história que daria assunto para um conto e tentativas do narrador de tomar o elevador. Narrativa 2. O aparecimento de uma aranha no momento em que Melo toca alguma música no violão, sucessivos encontros entre os dois que levam ao envolvimento afetivo de Melo com a aranha, morte da aranha pelo viajante que desconhecia esse relacionamento. Narrativa 1, sobre o narrador da narrativa 1. Personagem da crônica, um escritor que ouve a história contada por Enéas. Narrativa 2, Enéas. Situação inicial na narrativa 1. O encontro no corredor entre Enéas e o narrador. Na narrativa 2, a costumeira sessão noturna de violão praticada por Melo para se distrair da monotonia da vida na fazenda. O conflito na narrativa 1. As tentativas de Enéas de contar uma história que daria um conto e a pressa do narrador para pegar o elevador. Na narrativa 2, o aparecimento de uma aranha durante a execução de uma música pelo Melo. Clímax da narrativa 1. O primeiro e os demais momentos em que o narrador dispensa o elevador para continuar ouvindo Enéas. Na narrativa 2, a chegada do viajante que se aterroriza com a aranha e, sem saber do afeto que Melo tem por ela, a ataca. O desfecho na narrativa 1, a entrada do narrador no elevador para descer depois de ouvir toda a história. E na narrativa 2, a morte da aranha. Agora nós temos aí a questão 2. Que personagem é o elemento comum entre as duas histórias? Resposta: o personagem Enéas. Ele desempenha simultaneamente o papel de personagem da crônica e de narrador do conto. 3. Todo o desenrolar da crônica foi marcado por paradas do elevador no andar em que o narrador ouvia a história contada por Enéas. Que recurso foi usado no texto para chamar a atenção do leitor sobre essas paradas? A resposta aí da número 3 está logo aqui em cima, tá? O uso do discurso direto para destacar as falas de uma só palavra do assessorista. Sobe, desce, completo. Questão 4. Para conquistar a atenção do narrador, Enéas cita alguns atrativos da história que ele deseja ver transformada em conto. Assinale as alternativas que expressam tais atrativos. Acertou aí quem marcou a letra B e letra D. Letra B, caso interessantíssimo, único no gênero. D, história verdadeira, relatada por quem a viveu. 5. Na tentativa de convencer o narrador a ficcionalizar sua história, Enéas diz: é só utilizar o material e acrescentar uns floreios para encher ou para dar mais efeito nessa história de literatura. O que dá vida é o enchimento. Qual dos trechos abaixo pode ser exemplo de floreios segundo a definição de Enéas? Assinale a alternativa que considerar correta. Quem marcou a frase 1 está correta, tá? O pinho dele soluça mesmo, geme de doer, corta a alma, é contagiante, envolvente, de machucar. 6. Explique a receita de Enéas, ou seja, o que é para ele florear a linguagem, dar enchimento para uma história. Aí, tá falando que espera que vocês relacionem o floreio da linguagem com os diversos recursos existentes, seja pela criação do autor, seja pelo mérito da própria língua.
para ampliar os sentidos do texto, para atribuir-lhe caráter literário de modo a entreter o leitor, tá? De qualquer forma, essa resposta da questão 6 aí é uma resposta pessoal, tá? Então, nós temos aí a página 222, a última página. 7. Um dos recursos linguísticos empregados na história para florear a linguagem é o uso de uma sequência de palavras ou expressões com um sentido gradativo. Releia. É contagiante, envolvente, de machucar. Repetindo, é contagiante, envolvente, de machucar. Copie no caderno outro exemplo do uso desses recursos. Nós temos várias sugestões de respostas aí, mas é um assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. É o maior interesse do fato, coisa vivida, batata, sem literatura. O pinho dele soluça mesmo, geme de doer, corta a alma. Um tostão de lua, duzentão de palmeira, 400 de vento, sibilando na copa das árvores, é barato e agrada sempre. Questão 8. Leia o trecho. Quando me despedia, surge um terceiro, prendendo-me a prosa. Assinale a alternativa que explica a expressão destacada no trecho. Acertou aí que marcou a letra D. O narrador sentiu-se obrigado a continuar a conversa. No esquema aqui, hora de organizar, copie o esquema no caderno, complete-o com as palavras do quadro abaixo. Nós temos aí as palavras fatos, espontânea, desfecho, dia a dia. Crônica. Crônica é uma narrativa criada a partir de fatos comuns do dia a dia. Resposta. Linguagem e construção, linguagem mais espontânea, com marcas de fala, marcas da fala, aquela que usamos com pessoas mais próximas. Momentos, situação inicial, conflito, clímax, desfecho. Leitor, público-alvo, aquele que gosta de histórias curtas inspiradas em resposta, fatos. E com isso nós terminamos aí a correção das atividades aplicadas em aulas anteriores, das páginas 219 a 222. Qualquer coisa, eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.